No período da pandemia, lá no ano 2019, eu, como professora, eu tive de me colocar em frente a umas câmeras para gravar aula para os alunos. E eu sou muito tímida. Então, para mim, aquilo foi assim, meu Deus, foi uma coisa muito difícil. Primeiro problema que eu vivenciei naquele momento. Naquele mesmo período, a gente ainda estava no processo com o meu pai. Então, já era uma outra situação. Minha mãe também teve CA, né? Uma outra situação. E eu tinha muito medo da minha mãe e de eu pegar a Covid e passar para minha mãe, né? E ela vir a falecer por minha culpa. Então, era um medo muito grande. Então, eu não saía, ficava em casa. E no meio de tudo aquilo ali, eu vivenciava um casamento de 23 anos em decadência, corroído. Tudo aquilo mexeu com a minha mente. E quando termina a pandemia, que a gente volta para a escola, no período da pandemia, eu tive ansiedade, crises muito graves de ansiedade. Eu levantava, acordava de madrugada sem conseguir respirar, coração palpitando. E aí, naquele período, eu fui buscar os médicos, né? Eu procurei um cardiologista, na época, com meu ex-esposo. E nesse cardiologista, eu fiz ali, passei 2 dias fazendo uma bateria de exame e descobri que o que eu tinha era ansiedade. Eu disse, meu Deus, eu trabalho com medicina natural, eu sou fitoterapeuta, eu trato de muita gente. Na época eu não tratava de ansiedade, o meu foco era pessoas com câncer e outras doenças. E aí eu disse, meu Deus, eu trato de tantas pessoas, mas eu não trato de mim. Olha o que é que a gente faz na nossa vida. Muitas vezes a gente vive para cuidar de pessoas, para servir pessoas, mas muitas vezes a gente esquece de servir a nós mesmos. E fica esse recado importante. Sirva ao outro com muito amor, mas jamais esqueça que você precisa se servir, se cuidar e se amar. Então, naquele momento, eu não me servia, eu não me cuidava e eu também não me amava. Eu amava muito os outros, mas eu não amava. Sempre fazendo para as outras Sempre, pessoas. sempre. Eu tinha um lema. Eu nasci para servir. Esse era o meu lema. Só esqueci. E era um lema que eu achava lindo. Então, eu não me enxergava em nada, eu enxergava o outro. Sempre era assim. E aí eu fui, fiz os exames e vi o que eu tinha. O meu problema era ansiedade. E eu achava que eu tinha problema de coração. Ok, então vamos lá. Cheguei em casa, parei, refleti, fiquei um dia mergulhando em mim mesma, em toda a minha vida, comecei a refletir sobre isso. E já estava começando a estudar lei da atração, professor Hélio Couto, ressonância harmônica, física quântica. E daí eu comecei e falei, bom, eu vou montar um plano e eu vou cuidar de mim mesma a partir de agora. Eu preciso ser o centro, porque se eu me for, eu pensava, o que vai ser da minha mãe, o que vai ser do meu pai, o que vai ser dos meus filhos, eu continuava pensando em todo mundo. Mas enfim, comecei a cuidar de mim. Então eu comecei a utilizar as minhas próprias terapias em mim. Sim. Então eu fiz auriculoterapia em mim, utilizei vários citoterápicos, chazinhos, eu utilizava as bioquineses, meditação, os binaurais. Eu fui cuidando de mim com aquilo que eu já conhecia, que eu utilizava há anos para cuidar dos outros. E eu nunca tomei um remédio da medicina tradicional. Eu me cuidei somente com essa medicina alopática, com as terapias naturais e holísticas. E graças a Deus, e a esse esforço, a essa consciência que eu passei a ter a partir daquele momento, eu passei essa fase da ansiedade e eu me curei com essa medicina natural. E a partir daí, fui desenvolvendo. Então, o livro Reescrevendo a Sua Mente, ele nasce disso, dessa experiência minha. Quando eu volto para a escola, depois da pandemia, o que é que eu me deparo lá? Eu me deparo, gente, isso aqui é muito interessante. Nós somos seres humanos e a gente precisa fazer o nosso trabalho, claro, ganhar o nosso dinheiro, mas acima de tudo também ajudar tantas e tantas outras pessoas que não podem pagar pelo nosso trabalho. Isso tudo tá nesse livro? Tudo nesse Deixa eu até dar um foco aqui, ó. Vou colocar na sua câmera aqui, ó. Olha a capa do livro, que às vezes tá longe. Depois a gente vai colocar lá no seu Sim. Instagram. Tem como que a pessoa faz para comprar esse livro? Já vou perguntar logo de cara. Ela vai encontra Vai encontrar na Amazon, Na tá Amazon? disponível na Amazon. Tanto o livro físico quanto o e-book tá disponível lá na Amazon. Perfeito, então pode falar um É isso pouquinho aí. mais. Eu já coloquei que a pessoa tá agoniada. Como que eu faço para comprar? Meu Deus, calma, fica tranquilo que você já vai descobrir. E essa história eu conto aí. Quando a gente retorna da pandemia, eu me deparo com muitos alunos, adolescentes e crianças também, dando crises agudas de ansiedade. Então, eram alunos que desmaiavam, alunos que gritavam, alunos que se cortavam, que se feriam. Eram situações horrorosas. Então, o que eu fiz? Eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, eu
tenho que fazer e eu posso fazer. Então, eu reservei um cantinho da minha sala, eu sou diretora dessa escola, Sim. tá? Eu já tenho 5 anos nessa escola como diretora, Colégio Neuza Lemos. Gente, Neuza Lemos, um beijo aí, todos os meus colegas, todos os meus alunos aí da cidade de Gonçalves, tem que aproveitar, né? Tá. Então, vamos lá. Eu comecei a cuidar desses alunos, eu deixei um pouco a minha função de diretora, parte burocrática de lado, e eu passei a atuar como terapeuta para esses alunos. Então, quando o aluno dava uma crise de ansiedade na sala, era uma crise que um aluno dava e toda a turma começava a chorar e a gritar. E muitas vezes, a maioria das vezes, os professores eles também não conseguiam fazer nada, porque eles também estavam vivenciando os mesmos problemas. Então, eu pegava esse aluno, muitas vezes até ensanguentados, porque eles se cortavam, levava para minha sala, fazia uma sessão de PNL, ou de hipnose, ou de mindfulness. Eu levava já os chazinhos, eu levava para lá os meus óleos essenciais e eu cuidava. O meu trabalho com a auriculoterapia também, eu já levava as minhas sementezinhas, as minhas agulhinhas, tudo certinho. E eu cuidava desse aluno ali. Eu dava aquele atendimento emergencial. Sim. E depois disso eu encaminhava para a família. Mesmo sendo a sua função. Não era a minha Entre função, mas quando você ama, amor é isso. Amor é você cuidar do outro. E aquilo que Deus te deu como habilidade, como capacidade para você fazer, não é só seu. É para compartilhar. A gente precisa dividir com o outro. Então eu cuidei de uma quantidade infinita, foram 7 meses cuidando. Até que chegou um ponto que eu já não suportava mais, porque eu tinha que exercer a função de diretora, vieram os alunos e também vieram vários funcionários. E eu cuidei de todos eles. Só que as situações que a gente descobria ali dentro, de pais estuprando filhos, abusando de filhas, de mães sendo violentadas, espancadas na presença dos filhos, era tanta miséria, aquilo foi mexendo comigo, porque a quantidade era muita, porque era todos os dias. Todos os dias. E a gente foi buscar, na época, né, na Secretaria de Educação, na Secretaria do Município de Saúde, apoio. E graças a Deus, mais ou menos 6 meses depois, esse socorro chegou, então veio uma equipe de profissionais da Secretaria de Saúde, fez uma parceria com a Secretaria de Educação e mandou essa equipe de profissionais para atuar nas escolas. E atuou muito na nossa escola, graças a Deus, e a coisa foi. Eu fui deixando esse trabalho para esses outros profissionais. Deu início a um projeto realmente que começou a acontecer depois através de outros profissionais. Exatamente.